Meninos, a aula está sendo gravada a partir de agora. Eu peço para vocês irem lá no chat, lá no bate-papo, para me mandar o nome de vocês, por favor, nome completo, tá bom? Fanny, eu não vi não. Final do feriado eu fiquei isolada, não mexi nada de trabalho esses dias. Eu tirei para descansar mesmo, tá? Não vi não. Hoje eu vejo o que você me mandou, tá bom? O pessoal vai me mandando o seu nome, que eu quero conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Isso, vai me mandando o nome. Bom, Bia, pessoal, oi. são notícias boas ou notícias ruins? Oi? São notícias boas ou são notícias Notícias ruins? boas. Deixa eu ver se são boas. Eu acho que são boas para a maioria, tá? Que notícias são essas? De que eu corrigi já o desafio de vocês no feriado, tá? Já tenho as notas de vocês. Então, o nosso desafio, o segundo desafio, valiam 8 pontos, tá? Aquelas questões todas valiam 8 pontos. Alguns alunos deixaram de fazer, tá? Mas a grande maioria fez e a grande maioria foi muito bem, tá? Queria, por exemplo, elogiar Natália, Tiago, Lucas, Laura, João Otávio, João Henrique, quem mais? Eita, o Felipe, João saiu da aula. Alice, que foram alunos que se saíram muito bem no nosso desafio, tá? Não vou falar a nota de ninguém agora, tá bom? O aluno que quiser saber a sua nota vai fazer o seguinte: quando acabar a nossa aula, meio-dia e 15, esse aluno vai lá me procurar no WhatsApp e vai falar assim: Bia, eu sou o aluno tal da sala tal, qual foi minha nota no desafio? E aí eu te falo a sua nota, tá bom? Ah, eu vou mandar agora. Não adianta você mandar agora porque eu não vou ver nada, tá bom? Eu só vou responder aos alunos depois que as aulas acabarem meio-dia e 15, porque eu tenho aula até meio-dia e 15. Aí eu vou parar a aula, vou almoçar, aí depois que eu vou responder a vocês. Mas pode mandar agora só para me esquecer? Até pode, mas eu não vou responder ninguém agora. Tudo bem? Certo? Beleza? Ok. É assim, Ótimo. Então, a vida. para o feriado, eu não passei nenhuma atividade para vocês, né? Bem, Na nossa última aula, a gente fez correção das tarefas que eu tinha passado até então, e vocês ficaram aí por conta do desafio, né? Eu não passei tarefa alguma para vocês fazerem, beleza? Certinho? Então, hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo. A nossa última aula eu estava falando sobre os hebreus para vocês. Lembra de Moisés, né, que abriu o Mar Vermelho para conduzir os hebreus para a Terra Prometida e eita. assim por diante, né? Então, o nosso conteúdo parou aí. Eu tinha passado uma tarefa para vocês na aula passada, já fiz a correção. Lá na sala de aula virtual, nós não temos nenhuma atividade por enquanto. Vou passar só amanhã para vocês essa atividade, tá? Então, para hoje, eu vou começar o conteúdo novo, tá bom? Conteúdo novo não, vou continuar o nosso conteúdo, beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Eu quero todo mundo prestando atenção aqui agora. O aluno que eu ver lá no WhatsApp falando qualquer coisa que não seja a Bia me aceita, alguma coisa assim na aula, eu vou tirar nota, tá? Então prestem atenção aqui na aula. Não quero o WhatsApp funcionando agora. Eu quero a nossa aula sendo bastante construtiva a partir de agora, tá bom? Certinho? Pessoal, então é o seguinte, nós paramos aqui na nossa última aula, onde a gente estava falando sobre a condução do povo hebreu por Moisés, né? Moisés, aí eu até comentei com vocês que tem esse filme, que é muito fácil de achar, no próprio YouTube tem. Não sei se alguém aqui lembrou desse filme para assistir nesse feriado, tá bom? Paramos aqui. Lembra disso? Que Maomé, ele levou, Maomé, Moisés foi responsável por levar o povo até a terra prometida, que essa terra era a cidade de Canaã, aonde esse povo deveria habitar aquela área para ser um grande povo, um povo próspero, segundo o que Deus prometeu, né? Então, beleza. Pessoal, os hebreus conseguiram chegar depois de 40 anos migrando do Egito
até essa região aqui. Conseguiram chegar à região de Canaã. Pessoal, só que qual que é o problema? Essa região de Canaã é uma região que tem muitos conflitos, muitas disputas, muitas guerras entre os diversos povos que habitavam essa área. Por quê? Essa região é uma região muito árida. Alguém lembra o que é uma região árida? Região A muito região seca. seca. Isso, é uma região seca, é quase um deserto, né? Então, essa região aqui era uma região muito árida, tá? Então, as pessoas sempre queriam se fixar ao redor desse rio, o famoso Rio Jordão, tá? Então, sempre que um povo conseguia um lugarzinho aqui, às margens do Rio Jordão, para ter água, para beber, para irrigar, vinha um outro povo e o atacava. Então, aqui tinham sempre muitas guerras, muitos conflitos. E sempre aqui se podia observar de tribos que tinham exércitos muito fortes, exércitos muito bem treinados, que conseguiam ter vantagens sobre aquelas tribos que não tinham um exército forte nem bem treinado, bem preparado, né? Inclusive, os próprios hebreus, quando se fixaram aqui, eles tinham diversas tribos. Muitas das vezes, essas tribos que não tinham um exército forte, nem um exército bem preparado, tinha dificuldade de se defender e se fixar aqui ao redor das margens do Rio Jordão, tá? Só que os hebreus, quando eles foram guiados por Moisés, daqui do Egito, até chegar a Canaã, eles acreditavam que eles eram um povo escolhido por Deus para habitar Canaã, que era a terra prometida a Deus, para que eles pudessem ser um povo grande e um povo próspero. Então, todas as tribos dos hebreus acreditavam nisso. E aí, essa região acabou se tornando uma região quase que prometida para eles, muito fiel a eles, né? E aí, essa região sagrada acabou fazendo com que os hebreus tivessem um sentimento de união. Todos eles pertencem a um povo sagrado, a um povo escolhido por Deus. Tá? Então, esses povos, essas diversas tribos que se fixaram aqui, acreditavam que eles eram especiais. Especiais por quê? Porque eles teriam sido escolhidos por Deus, ou por Javé, na língua hebraica, para habitar a região de Canaã. Justamente por isso, eles deveriam conseguir se organizar para expulsar outras tribos e exércitos desse local aqui, ao redor do Rio Jordão. Tá? Todas as tribos dos hebreus, pessoal, eram organizadas em sociedade comunitária. O que quer dizer isso? Uma sociedade comunitária, onde todo mundo trabalha em conjunto. Não tinha um que era mais poderoso que o outro, não tinha um que tinha mais privilégio que o outro, certo? Se uma família estava passando por necessidade, todo mundo doava um pouquinho de alimento para ajudar aquela determinada família. Tá? Então, eles viviam em comunidade, tudo era para ajudar um ao outro, todo mundo era considerado igual dentro da sociedade das tribos hebraicas. Tudo bem? Só que, pessoal, lá naquela região de Canaã, cada tribo ali tinha o seu exército. Só que muitas das tribos não conseguiam expulsar as outras tribos que tinham um exército mais forte, mais preparado. Só que os hebreus, eles eram considerados um povo especial, um povo escolhido por Deus, né? E aí, para conseguir dominar aquela região, os hebreus, eles começaram a querer se juntar para formar um reino forte. Se eles formassem um reino forte, todas as tribos se unissem, juntando os seus exércitos, eles conseguiriam expulsar as outras tribos daquela terra prometida a eles, não é? Então, o que acabou acontecendo? Nesse momento, as tribos dos hebreus começam a se unificar, se juntar uma com a outra, a ponto de formar um reino, chamado Reino de Israel. Então, a partir da união das tribos dos hebreus, é que forma-se o reino de Israel e os hebreus passam a ser chamados de israelita. Então,
quando eu falar de israelita, eu estou falando dos hebreus que se uniram formando o reino de Israel. Por que que eles se uniram? Eles se uniram para expulsar outras tribos das margens do Rio Jordão, da região de Canaã. Beleza? Então, o primeiro rei desse reino de Israel aconteceu entre 1010 e 1005 a.C. O primeiro rei do reino de Israel era chamado Saul, certo? Então, nesse primeiro momento, Saul ele foi o responsável por organizar todas as tribos juntas, para que elas se unificassem. Saul ele morre no ano 1005 e o seu filho Davi, que era um pastor de ovelha, ele, segundo a crença cristã, ele teria sido escolhido por Deus para formar um reinado muito forte. Por isso ele era chamado também de guerreiro. Davi, então, ele começou a governar assim que seu pai morreu, no ano 1005 a.C., e governou até o ano 966 a.C., tá? Então, o Davi, que era basicamente um criador de ovelhas, quando ele se torna o segundo rei de Israel, ele começa a tornar o reino de Israel cada vez mais forte, tá? Qual que foi a primeira coisa que ele fez? Ele juntou os exércitos de todas as tribos dos hebreus e conseguiram tomar a cidade de Jerusalém. Aposto que muitos conseguiram já ouvir falar dessa cidade. A cidade de Jerusalém tinha diversos povos habitando. Aqui é uma foto da cidade de Jerusalém, tá? Aí o Davi expulsou outros povos que estavam na cidade de Jerusalém e os hebreus conseguiram povoar essa cidade, tá? E aí era nessa cidade que os hebreus começavam a se reunir, não só para morar, como também para realizar os seus rituais religiosos, tá? E aí, quando Davi morre no ano de 966, o seu filho chamado Salomão, ele se torna o terceiro rei de Israel. E aí, Salomão, que era o terceiro rei de Israel, ele tinha a missão de fortificar o reino de Israel, fortificar o seu reino. Ou seja, ele tinha a missão de tornar o exército mais forte e dominar cada vez mais áreas, ok? Expulsando os diversos povos dali. E de fato ele conseguiu. Ele começou a ocupar áreas cada vez mais distantes daquela cidade de Canaã, além da cidade de Jerusalém. Só que quando ele morre, o que acontece com as tribos que estavam todas unificadas? Elas começam a entrar em conflito. Por que as tribos começam a entrar em conflito? Porque algumas tribos achavam que quem deveria ser o rei seria uma pessoa e outras tribos achavam que quem deveria ser o rei seria outro. Então, olha só, quando Salomão morreu, ele foi o último rei que conseguiu manter todas as tribos dos hebreus unificadas. Quando Salomão morre, o reino entra em conflito. E esse reino que estava unificado acaba se dividindo, certo? Então, a gente tem duas áreas que a gente pode pensar. Algumas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, elas se uniram e apoiaram o filho de Salomão, chamado de Roboão, para assumir o reino de Israel. Só que as outras tribos todas achavam que quem deveria ser o rei seria um cara chamado Jeroboão. Então a gente vê que o reino de Israel foi dividido em duas partes. A parte do norte continuou chamando o reino de Israel, tendo Jeroboão como rei. E a parte sul, ali, passou a ser governada por Jeroboão. Então o reino de Israel, após a morte de Salomão, foi dividido em duas partes. A parte norte, governada por Roboão, e a parte sul, governada por Roboão, e a parte sul, governada por Jeroboão. Beleza? Tudo bem? E aí, pessoal, lá na cidade de Jerusalém, essa cidade de Jerusalém, ela teria ficado
sob domínio de Roboão, tá? Que era filho de Salomão. Nessa cidade de Jerusalém, teria sido construído uma igreja muito grande, chamada Templo de Salomão, tá? Então, tá vendo que tem aqui esse topo de uma construção meio arredondado? Esse topo a gente chama de domo, tá? Que é como é que eu posso dizer? Um telhado de forma arredondada, tá? Desse templo. Então, esse templo ele teria sido feito para que os hebreus pudessem vir aqui nessa região, nessa igreja, para rezar, tá? E aí, também foi construído por Salomão esse muro, tá? Aonde esse muro é chamado de Muro das Lamentações, aonde parte desse templo, né, teria esse muro como limite. Esse muro, o Muro das Lamentações, tem aí vários blocos de pedra encaixados uns aos outros, que diz que a pessoa ela deve vir até essa região, fazer os seus agradecimentos, fazer seus pedidos, e os seus pedidos devem ser escritos numa folha de papel, dobrados e colocados entre os blocos de pedra. Quando esse papelzinho ele se desfazesse ali no meio desses blocos de pedra, o seu pedido deveria ser atendido. Então, esse local é um local de peregrinação até hoje, tá? Por várias pessoas, tanto o Templo de Salomão quanto o Muro das Lamentações. São locais religiosos que atraem muitos turistas, tá? Então, recapitulando aqui esse período, né? Então, Salomão, ele foi o último rei que conseguiu manter todas as tribos unidas. Quando ele morre, as tribos se dividiram, porque cada grupo acreditava que o sucessor de Salomão deveria ser um, né? Então, as tribos de Judá e Benjamim apoiavam o filho dele, Roboão, para governar a parte sul. A parte norte foi apoiada por todas as outras tribos juntas, que denominaram Jeroboão como o rei do reino de Israel. Perfeito? Tudo bem? Quando houve essa divisão das tribos, para ver quem é que governava o reino, a gente começa a perceber uma grande situação acontecendo, principalmente no quesito de desigualdade social. O que é uma desigualdade social? Quando as pessoas começam a viver de jeitos muito diferentes, porque alguns conseguem ter muito luxo explorando outras pessoas. Então, nos dois reinos, tanto que ficou quanto do norte quanto no sul, essa desigualdade social, ela era muito gritante. Por quê? A população pobre, os hebreus mais pobres, eles viviam uma vida de grande miséria. E um grupo considerado rico começou a levar uma vida muito luxuosa. Lembra que eu expliquei que no começo as tribos viviam uma vida comunitária, onde todo mundo era considerado igual? Quando as tribos se dividem, não é mais comunitária a vida dos hebreus. A vida agora passa a ser baseada na riqueza que você tem, certo? E algumas pessoas, um grupo muito pequeno, começou a cobrar muitos impostos da maior parte da população, que é a população pobre. Esses impostos eram cobrados em cada vez maior quantidade. A população mais pobre, ela mal conseguia produzir para garantir a sua alimentação. E grande parte daquilo que ela produzia deveria ser destinada ao pagamento de impostos. Esses impostos recolhidos serviam para os ricos viver no maior luxo, viver sempre em construções luxuosas, cada vez dando festas, esbanjando alimentos, muitas das vezes jogando fora muitos dos alimentos que eles colocavam nessas festas. Enquanto que a população mais pobre não tinha sequer o alimento necessário para passar um dia. Fala, Gabriel. Pergunta, mas isso aconteceu no Reino do Norte e do Sul? Dos dois, exatamente. Quando houve essa divisão, aquela sociedade comunitária deixa de existir. Algumas pessoas começam a querer ter mais luxo do que o outro. E aí alguns começam a explorar outras pessoas. E aí eu começo a ter essa separação de pessoas. Alguns são mais pobres e outros são mais ricos, certo? E aí o modo de viver
das pessoas pobres era extremamente diferente do modo de viver dos mais ricos. Enquanto os pobres viviam na miséria, os mais ricos viviam esbanjando, viviam tendo uma vida, um modo de viver luxuoso, sempre dando muitas festas, certo? Só que, pessoal, tanto no Reino do Norte quanto no do Sul, tínhamos alguns profetas. Quem que eram esses profetas? Eram líderes religiosos que representavam a vontade de Deus. Como assim? Esses profetas, eles tentavam explicar o que significava o sonho que as pessoas tinham, o que eram, às vezes, algumas visões que as pessoas tinham. Eles conseguiam falar com os deuses, conseguiam prever o futuro. Aí, esses profetas, interpretando sonhos, tentando falar com Deus, eles começaram a observar que aquele modo de vida que alguns ricos tinham, na verdade, era uma grande hipocrisia. O que é hipocrisia? Eu falar uma coisa e viver outra. Por exemplo, imagina na nossa sala de aula. Gente, na sala de aula não pode usar o celular. Mas aí, eu mando vocês fazerem qualquer atividade e fico lá no meu TikTok, fico no meu Instagram, fico no meu Facebook. Isso não é uma hipocrisia? Eu falo que é proibido usar o celular, mas eu mesma estou usando. E aí, os profetas começaram a perceber que as pessoas, os hebreus como um todo, tanto os pobres quanto os ricos, eles seguiam um tipo de religião, mas não praticavam o que aquela religião vivenciava. Ela devia nortear deveria nortear a modo de vida das pessoas. Então, ele começou a criticar a realidade. Será que todo mundo deveria ter essa desigualdade, alguns vivendo em miséria enquanto outros estão no luxo? Ou todo mundo deveria viver em harmonia como era antes? Então, os profetas, o que eles criticavam nessa realidade vivida pelos hebreus? Eles diziam o seguinte, olha, não basta você participar do culto. E quando você sair do culto, você explorar o outro, você mentir, você não ajudar o próximo. É preciso, além de participar do culto, você deve praticar a justiça. Será que, por exemplo, basta eu falar, não, Ivan, olha, na minha aula ninguém usa o celular, viu? Mas eu, Bia, estou usando. Eu estou sendo justa dentro da sala de aula do sexto ano? Não estou sendo justa, né? Então, eu deveria ser justo, tá? Eu preciso no culto, sim, manifestar a minha religião, adorar a Deus, mas eu preciso ser justo. Eu preciso ajudar aquele que é mais necessitado, principalmente os órfãos, os mais pobres e as viúvas. Porque imagina, de que adiantava, por exemplo, um rico ir para um culto religioso, adorar a Deus, e quando ele sai do culto, vê uma pessoa passando fome, vê uma pessoa necessitada, um doente, e não olhar para o lado, tá bom, tá doente, coitado, e seguir o seu caminho e viver no seu luxo. Ele ficaria pobre se ele tirasse um prato de alimento para oferecer àquele necessitado, àquele doente? Não, né? Então, era preciso você ter boas ações. Era preciso você ser humilde. Esse humilde que eu falo não é ser pobre, mas esse humilde é reconhecer que você tem muito e que você pode compartilhar um pouco da sua riqueza com o outro, que isso não vai afetar a sua condição. Né? É preciso que você não se envolva em suborno. O que é esse suborno? É, por exemplo, você praticar a corrupção, é para você roubar. Isso não é ser justo. Né? Então, os profetas começaram a criticar esse modo de vida dos hebreus, aonde você mostrava ser um religioso exemplar, só que na prática você não era assim. Então, lá na igreja, você rezava dizendo a Deus que você seria uma pessoa justa, uma pessoa honesta, mas depois que você saía do templo religioso, você não era assim. Você vivia de outro jeito. Você esbanjava comida, mas não era capaz de oferecer um prato de comida a um necessitado. Fala, Lucas. Lucas? Então, uma pessoa pobre pode ser pobre de dinheiro, mas uma pessoa rica que não ajuda uma pessoa pobre
também é uma pessoa pobre. Uma pessoa pobre de espírito, né? Porque ela tem muito dinheiro, consegue viver no luxo, mas ela não consegue ver que se ela tirar um pouquinho do que ela tem, pode ser muito para aquele necessitado, não é? Então imagina o seguinte, às vezes na nossa casa, a gente vai almoçar, sobra aquele tanto de comida que vai para o lixo. Para a gente não significa nada, já almocei mesmo, já estou satisfeita, mas imagina que na rua, vai passar na sua casa, alguém pedindo um prato de comida. Para você, aquilo que você jogou fora não serve para nada, mas para aquela pessoa pode ser saciar a fome dela por um dia inteiro, não é mesmo? Então, às vezes a gente se nega a uma coisa dessa, a gente acaba sendo pobre de espírito, não enxergando que o meu próximo pode estar precisando de mim. Será que aquilo que eu joguei fora vai me fazer falta? Claro que não, acabei de jogar no lixo, mas para outra pessoa pode significar muito. Então, era esse tipo de crítica que esses profetas acabavam fazendo. Eles representavam a vontade de Deus e também criticavam a realidade que os hebreus viviam. Tanto criticava, denunciava a forma como os pobres viviam, como também denunciava como muitos ricos viviam, que era basicamente ser hipócritas, né? Falar que vivia de um jeito, mas na prática vivia de outro. Tudo bem? E aí, pessoal, esses profetas, eles acabaram sempre incentivando dentro dos cultos religiosos que as pessoas tivessem uma postura ética, não só no quesito religioso, como também no social. Tá, bom, a igreja diz que eu tenho que amar ao próximo. Tá, mas quando eu sair da igreja, eu também tenho que amar ao próximo, né? Então, esses profetas, eles fundaram uma religião chamada judaísmo, aquela religião em que os judeus acabaram adotando, acabaram seguindo. Essa religião acabou tendo os primeiros princípios e valores pregados pelos profetas. Ou seja, eu não devo dizer que amo ao próximo se eu não pratico o amor ao próximo. Eu não devo dizer que eu sou justo se de fato eu não sou justa. Então, o judaísmo, que é essa religião fundada pelos profetas hebreus, foi a primeira religião monoteísta ética da história. Por quê? Porque eu vou pregar uma coisa e vivenciar aquela coisa. Ou seja, né, além de defender apenas um Deus, eu também vou defender aquilo que a igreja fala e eu vou vivenciar aquilo que eu falo, tá? O que os profetas judeus começaram a fazer, né, na religião, influenciou outras religiões, como, por exemplo, o cristianismo e o islamismo. O cristianismo, a gente pode pensar nas igrejas evangélicas, a gente pode pensar no catolicismo e também a gente pode pensar no islamismo, né? Para quem segue aí o Islã, tá? Por quê? Por exemplo, quem é cristão, né? Quem é evangélico ou quem é católico? Tem os 10 mandamentos, não tem? Então, amar ao próximo, honrar pai e mãe, não matarás, não cobiçar as coisas alheias, e assim por diante. Não é os 10 mandamentos? Quem fez aí, quem é cristão, que já fez escolinha dominical, catequese, deve ter estudado os 10 mandamentos, né? Então, bom, eu decorei os 10 mandamentos, mas eu preciso vivenciar os 10 mandamentos, tá? Quando é que começou isso? Começou isso com os profetas judeus, lá atrás, quando eles fundaram, por volta do século 8, essa religião, aonde esses preceitos de que eu decoro uma coisa lá na religião, mas eu preciso botar em prática na minha vida. Então, por exemplo, os 10 mandamentos, eu tenho sim que sabê-los, mas eu tenho que vivenciar, eu tenho que viver esses 10 mandamentos. Tudo bem? Certo? Alguma dúvida por enquanto? Não? Então vamos seguir aqui. Pessoal, só que acontece o seguinte, né? Esses dois reinos de Israel, eles existiram até por volta do ano de 720 a.C., quando a região que o reino de Israel, tanto do norte quanto do sul, foi dominado por um povo chamado de assírios, tá? E aí, esses assírios pegaram os hebreus, muitos tornaram eles presos para serem vendidos e escravizados. E aí, pessoal, esses hebreus, eles começaram a ser um povo que estava sofrendo demais.
Para começar, né, grande parte desse povo foi aprisionado e escravizado, mas não todos. Por volta do ano 586, o resto do povo hebreu foi dominado pelos babilônicos. E aí, o resto do povo hebreu também foi aprisionado e escravizado. Tá? Só que, diferente daqueles que foram dominados pelos assírios, os hebreus que foram dominados pelos babilônicos conseguiram manter ainda sua religião. Então, até os dias de hoje, quando a gente fala de alguém que é judeu, essa pessoa conseguiu ainda preservar a sua religião, porque os babilônicos permitiram que os hebreus, mesmo estando presos, escravizados, mantivessem a sua cultura, principalmente no quesito religioso, tá? E quando eles deixaram de ser escravizados, eles puderam retornar às suas terras, tá? Quando a gente fala de judeu, o que é um judeu? O judeu, eu estou falando que é o hebreu que vinha de uma cidade chamada Judá. Então, todo mundo que é chamado de judeu é descendente daquele povo que acabou migrando para a terra de Judá. Só que hoje em dia, o judeu não é só os descendentes daqueles que vieram da É cidade uma de religião. Judá. Isso é todo mundo também que adota a religião judaísmo. Todo mundo que é judeu adota a religião judaica. Então, eu posso falar que judeu são duas coisas. É aquele povo que foi escravizado pelos babilônios e voltaram para suas terras, ou seja, para a terra de Judá, certo? Ou aquele indivíduo que adota a religião judaica como a sua. Tudo bem? Certo? Então, pessoal, o reino dos judeus, né, de Israel, eles acabaram se dividindo, né, e foram dominados. A parte que acabou com grande parte dos hebreus foi dominada em 720 a.C. pelos assírios, e uma outra parte no reino de Judá que foi conquistada pelos babilônios por volta de 586 a.C. Tá? Só que acontece o seguinte, pessoal, quando esses povos, né, começaram a sofrer com invasões, sendo presos, sendo escravizados, os hebreus começaram a fugir, não é? Você acha? Imagina. Estão invadindo Alfenas. Quem for pego vai ser escravizado, quem for pego pode ser morto. Você vai querer continuar em Alfenas? Não, você vai querer fugir, não é? Então, os hebreus, durante todo esse período em que eles foram perseguidos, muitos começaram a fugir, tá? Eles se dispersaram, ou seja, eles se espalharam por diversas regiões do mundo, tá bom? Esse processo de dispersão dos hebreus por várias partes do mundo recebe o nome de diáspora. Então, se eu perguntar para vocês no desafio, gente, o que foi a diáspora? A diáspora foi o processo de dispersão dos hebreus para várias regiões do mundo, porque eles estavam sofrendo invasões, certo? Tudo bem? Então, eles se espalharam por várias partes do nosso planeta, beleza? E aí, o que a gente percebe? Que esse processo de dispersão por várias partes do nosso planeta aconteceu por volta do ano de 539. Lembra que a gente falou do Império Persa? No ano 539, um rei chamado Ciro começou a dominar várias áreas da Mesopotâmia, inclusive locais onde os hebreus estavam. E aí, por medo, né, de ser escravizado, de novo, os hebreus começam a fugir para evitar que eles fossem aprisionados, fossem escravizados, tá? E aí, por vários anos, mesmo depois do domínio de Ciro, aquela região, a Terra Prometida, continuou sendo invadida por outros povos, como, por exemplo, pelos romanos. E aí, várias vezes, por vários momentos, houve a diáspora, ou seja, houve essa fuga dos hebreus por várias partes do nosso planeta, exatamente por medo de que eles fossem aprisionados e mortos. Tudo bem?
Na próxima aula, eu vou falar mais um pouquinho sobre essa diáspora, tá? Vou parar por aqui, porque eu quero comentar uma coisinha com vocês. Alguma dúvida por enquanto? Não? Então é o seguinte. Hoje eu não vou passar tarefa, vou deixar a tarefa para amanhã, tá bom? A tarefa que eu vou passar para vocês amanhã, eu falo depois da nossa aula, quando eu terminar de falar da diáspora. Tchau. E aí é o seguinte, alguns alunos, como eu tinha comentado antes, não fizeram o nosso desafio virtual, o nosso segundo desafio virtual, certo? Não foram poucos, a gente teve aí acho que uns 8 alunos que não fizeram o desafio virtual. E aí, eu não sei se não deu tempo, né? Não sei se esqueceram e assim por diante. E além desses alunos que não fizeram, uns 3 alunos uns 3, 4 alunos tiveram notas muito baixas, valiam 8 pontos, teve aluno que tirou 1, teve aluno que tirou meio ponto, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, gente, vocês estão tendo dificuldade em entender o que eu estou falando? Vocês deixaram para fazer nos minutos finais? O que aconteceu? Tá? Bia, eu quero falar uma coisa. 2 alunos só vieram me procurar. Bia, como que acho que a Analia veio conversar comigo, não lembro quem foi outro. Bia, nessa questão aqui, o que você quer mesmo que eu faça? Não sei o quê. Né? Pouquíssima gente veio conversar comigo, tá? E aí eu fico preocupada com esses alunos que fizeram aí, tiraram notas baixas. Não conseguiu consultar os slides, não conseguiu consultar a apostila, o que aconteceu? Tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Sempre que tiver dificuldade, mesmo na hora de fazer as tarefas, me pergunta, tá? Só que é o seguinte, tenha o bom senso. Não vai me perguntar às 11 horas da noite como é que faz a tarefa. Não vai perguntar às 11 horas da noite a dúvida que você tem. Tenha o bom senso de me perguntar antes, né? Durante o dia, tá bom? Então, sempre peça para que faça aquela atividade com seriedade. Os desafios substituíram as provas. Olha como que é mais fácil você fazer com o tempo, podendo consultar. Por quê? A nova oportunidade minha vai ser por videochamada. Então, por exemplo, o José ficou com nota 12 no bimestre. Ele vai ficar de nova oportunidade. José, amanhã às 15 horas vai ser a nova oportunidade. Então, eu vou falar, José, o que é isso? O que é aquilo? Ele vai ter que responder por vídeo chamada. Aí é muito mais difícil, não vai ter nem como consultar nada, tá? Então, não deixa de entregar as atividades, não deixa de fazer o seu desafio. Porque se você fizer de qualquer jeito, você vai ter que fazer a nova oportunidade por vídeo chamado, que é muito mais difícil. Fala, Rafael. O meu deu um problema. Eu não consegui colocar a resposta certa. Então, aí De verdade. Porque de verdade, ninguém eu me até te mandei um manifestou print. dificuldade. Mas assim, aí você não sei. Poderia ter sido seu celular, alguma coisa nesse Não sentido. Porque tanto ninguém que manifestou essa dificuldade. Tá bom? eu fui para baixo, deixei para clicar mais em cima, arrastei para baixo para clicar mais embaixo, que podia ser na tela, mas não é. Geralmente é só Ele naquele ficava espacinho mesmo, naquela caixinha ou naquela bolinha. Tá? Não tem outro lugar na para clicar, bolinha. não. Aconteceu isso aí para funcionar, eu tive que sair da prova e pegar de novo. E Então, quando você pois vai soltar a nota? Então, mas eu e disse aí, lá eu no perdi começo ponto da e eu falei aula. com você bem antes de acabar o teste. Então, pois mas eu não tenho como fazer nada, entendeu? Porque é algum problema de conexão aí sua no seu celular, no seu computador, tá? É por isso que eu Então, eu sempre perdi um digo, ponto. não deixe, se você não marcou nenhuma questão, você não pontua nela, tá? O que eu disse no começo da aula? Estou falando. Eu disse no começo da aula que aquele aluno que quiser saber sua nota vai me procurar no WhatsApp. Tudo bem? Me chama no particular, falando da sala que é, o nome completo. Então, tá.